Acabou o segundo conto, agora nós vamos pro terceiro, do conto do Hidromel da Poesia. O terceiro se chama O Tesouro de Gunlod. Então aí aconteceu esses fatos. Aí Fjallar e Galar, eles vendo tudo isso, e eles tinham tomado o Hidromel da Poesia, então eles subiam nas muradas da fortaleza deles, nas noites, e tomavam o hidromel de dia, subiam nas muradas do castelo deles, da fortaleza, e ficavam fazendo contos para os ventos, e Gillen, vós que estava no barco com os vilões, Fjallar e Galar, e os vilões não souberam pilotar o barco com o leme, não souberam pilotar o barco de maneira correta e bateu nas rochas, vilões maus que não conseguiram ajudar pobre Gillen, que afundou. E eles voltaram e a esposa de Gillen, não sei o nome dela, perdão, que amava tanto seu pobre marido, chorava pelas noites. Aí um outro falava assim, a amada de Gillen gritava, e os vilões Fjallar e Galar quebraram sua cabeça com a rocha e jogaram, mas a correnteza, como uma coisa viva do mar, oceano, do rio oceano, como um ser vivo, um ente, levou o corpo dela, e os dois estão nas profundezas. Eles um aplaudiu o outro, que lindo, magnífico, magnífico, e dormiam embriagados. Aí todas as noites eles faziam isso. Até uma noite eles fizeram uma grande apresentação para ninguém, claro, a não ser para os ventos e para a lua. Fizeram uma grande show, dizendo, como Gillen morreu, e a pobre esposa, e caíram embriagados, cada um num canto da fortaleza. Aí na manhã seguinte, eles acordaram, eles estavam dentro do barco deles, e um gigante remava o barco. Aí aí o Galar perguntou, quem é você? Aí ele, eu sou Suttungr, filho de Gillen. Vocês que ficam fazendo prosas e poemas da morte do meu pai e da minha mãe, eu vou fazer vocês pagarem. Aí o Fjallar falou, pagarem? Ora, que isso, somos amigos de Gillen. Vamos lá, para em algum lugar, somos todos amigos. Somos amigos de Gillen, fomos amigos deles. Nós vamos, fala a verdade, Suttungr, você vai parar em algum lugar, você vai nos amarrar e nós vamos ser grandes amigos e nós viremos comer uma comida, né, comer uma carne assada em algum lugar e vamos falar sobre bons tempos e sobre Gillen e a nossa amizade. Suttungr falou, acho que não. Sabe, eu prometi para o meu irmão e para minha filha que eu ia fazer vocês pagarem. E vocês, vilões, vão pagar pela morte de Gillen e sua esposa, meus pais. Eles ficaram quietos, aí ele chegou naquele lugar das rochas, só que nesse dia a maré estava baixa. Aí Suttungr foi, amarrou o Gillen, amarrou o Fjallar num canto e o Galar no outro canto, e afastou um pouco o barco. Agora eu vou ficar esperando a maré subir e vou assistir vocês dois afogarem, igual vocês assistiram meus pais afogarem. Aí logo a maré já estava no joelho deles, depois a maré subiu depois pro ombro. Aí Galar falou, Suttungr, nós somos anões, nós somos ricos. Peço o que você quiser. Suttungr falou, por que eu quero alguma coisa de vocês, anões? Eu sou um gigante muito rico. Meu castelo fica na montanha pulsante. Na minha montanha tem ferro, quantidade suficiente para fazer espada para um exército. Eu sou versado em magia. Eu tenho muitas riquezas. Por que eu quero alguma coisa de vocês, anões? Vocês não têm nada que eu queira. Aí logo o nível do mar estava no pescoço dos anões. Aí Fjallar disse, Suttungr, nós temos uma coisa que você não tem. Aí o Suttungr disse, o que? Aí Galar falou, nós temos, Suttungr, o hidromel da poesia. Aí Fjallar, sim, nos liberte que nós iremos pagar a morte dos seus pais com o elixir do hidromel da poesia. Aí Suttungr falou, eu tenho que pensar sobre isso. Aí Galar disse, não tem tempo para pensar. A maré já vai afogar a gente. Você decide se você quer o hidromel da poesia agora, porque está escondido em nossa fortaleza e você não vai achar tão fácil. Mas Suttungr pensou, então de rapidinho decidiu. Então ele jogou Fjallar para o barco, Galar, e voltou para as costas. Então Galar e Fjallar começou então para aquelas vilas na região onde eles moravam, ia para os vilarejos dos homens e contava como eles mataram Kvasir, como eles foram forçados a dar o hidromel da poesia para o Suttungr, para o gigante Suttungr. Até que um dia os corvos de Odin estavam passando por ali e eles ouviram
foi Hallar contar para os homens essa história. Aí os corvos voltaram para Asgard numa noite, pousaram nos ombros de Odin e contaram nos ouvidos dele o que eles ouviram. Aí o olho de Odin brilhou. Aí Odin desceu para a ferraria dos deuses e falou algumas coisas. Ele falou para preparar 3 grandes barris e para deixar esses barris num canto da muralha de Asgard. Depois ele pediu uma coisa que chama um trado, que se chama hat. O trado é como se fosse uma perfuradeira. Ele perfura rocha como se fosse uma espécie de rolha, só que você vai dando porradas assim, como se fosse uma rolha, como se fosse uma perfura, como se fosse uma... É um negócio que perfurava, como se fosse uma espécie de saca-rolha, assim, que perfurava, tinha um negócio afiado, que você batia e puxava, e você puxava muito, você conseguia tirando rocha. Era um trado que chama hat. E também o Odin então, pegou esse trado hat, também ele pegou a melhor pedra de amolar, faca, espada, essas coisas, e lanças, pegou essa melhor pedra de amolar das ferrarias dos deuses, e levou, colocou no bolso dele. Aí ele chegou para Thor e falou: Thor, vem comigo. Aí ele separou uma lenha, aí ele falou algumas runas em cima dessa lenha e falou para Thor: ó, você vai ficar de guarda naquele canto da muralha de Asgard, e no dia que você viu uma águia voando naquela direção, você vai queimar essa lenha. Ele preparou essa lenha perto dos barris, 3 barris. Aí Odin pegou, vestiu uma roupa, o seu manto, colocou um chapéu de abas longas e foi e partiu. Aí Odin partiu, ele foi para os ermos gelados. Nos ermos gelados, ele foi para uma região de montanhas geladas e depois chegou em um lugar de grandes montanhas. Nesse lugar, ele passou pela montanha pulsante que chama Hnitbjörg. Eu não sei pronunciar. Hnitbjörg. Estou tentando, vamos lá. Onde ficava o castelo do Suttung. Ele passou por esse lugar, aí ele seguiu para um outro castelo. Um outro castelo de uma outra montanha mais distante, que era o irmão de Suttung, que chamava Baugi. E o Odin tomou a forma de um homem, tá? Então você imagina um homem, não na figura do pai de todos, entre aspas, de Odin, na figura de um homem usando um chapéu de abas largas e um manto. Então era um homem andando pela terra. Um homem, não um homem novinho, mas um homem adulto. Um homem adulto andando pelas terras. Um homem com barba negra, cabelo negro, andando pelas terras. Aí ele viu então 9 servos desse Baugi, né, que eram servos gigantes, com foices, colhendo o trigo. E era a época de primavera. Então era a época de você colher o trigo e de você plantar também. Aí ele viu esses 9 servos, esperou o dia acabar, e quando o dia acabou, os 9 servos estavam sentados embaixo de árvores no fim de tarde. Odin chegou, né, e falou olá, com essa forma de homem, falou olá. Aí os 9 servos cumprimentaram, olá. Aí ele disse: por que vocês fazem a colheita com ferramentas sem o corte, sem serem amoladas, sem serem afiadas? Aí os servos: não, você está errado, nossas ferramentas, nossas foices estão amoladas. Odin perguntou: empresta as foices de vocês aqui. Aí ele amolou com essa pedra de amolar de Asgard, da ferraria dos deuses. Ele amolou com essas pedras. Aí ele falou: agora tá aqui, testa agora a foice de vocês. Aí, tipo, não precisava fazer nenhum esforço. Só você passar assim, fraquinho, a foice nas gramas e no trigo, já fazia um corte perfeito. Aí os servos ficaram: nossa, isso é incrível, isso é impressionante. Aí um dos servos falou: escuta, vem cá, você homem. Aí Odin falou: pois não. Quanto você quer para você vender essa pedra de amolar? Nós podemos comprar. Aí Odin falou: comprar, vender? Eu não tenho interesse de vender, mas vou fazer uma coisa mais divertida que vender. Eu vou dar para um de vocês, mas vai ser uma coisa bem divertida. Faz o seguinte, vem cá, todos vocês, 9, se juntem aqui, começa a se juntar. Aí os 9 foram se juntando. E eles vão se juntando. Aí um falou pro Odin: desculpa, estranho, mas não tem como a gente se juntar mais que isso. Aí o Odin falou: por que não? Ele: ora, porque as nossas foices estão afiadas. Se nós se juntar mais que isso, nós vamos se cortar. Ele: você é um cara inteligente. Você é inteligente. Então tá bom, fiquem aí. Ele falou: tá aqui minha pedra de amolar. Quem pegar, fica com ela. E ele jogou pro ar. Na hora que ele jogou pro ar, os 9 tentaram pegar. Só que
Eles estavam com uma mão livre e com a outra segurando a foice. Aí eles se cortaram, borrifou sangue pra tudo quanto é lado, e eles todos se mataram. Aí quando todos se mataram, Odin pegou a pedra de volta, colocou no bolso e seguiu pro castelo de Baldr. Aí à noite ele bateu na porta de Baldr. Baldr o gigante, que era irmão de Suttungr, abriu a porta. Pois não, ele disse, eu busco o direito da hospitalidade nessa noite. Aí Baldr, que era gigante, olhou para aquele homem e falou, o direito da hospitalidade será dada. Aí ele disse, bem digo a você, estranho, como você chama? Aí ele, eu me chamo Bolverskri. Perdão, se chama Bolverskri. Agora não sei nem pronunciar. Bolverskri, tá? Então o Odin disse que se chama Bolverskri para Baldr. Aí Baldr ficou olhando para o homem Bolverskri e falou, Bolverskri, esse nome significa aquele que faz coisas terríveis. Aí Bolverskri, que era Odin, disse, só para os meus inimigos. Para meus amigos eu faço coisas muito boas. Aí o Baldr disse para ele, você, estranho Bolverskri, você veio aqui em um dia sombrio. Aí Bolverskri, que era Odin, disse, por quê? Horas, no dia de hoje, por algum motivo que eu desconheço, meus 9 servos se mataram numa briga entre eles. Bem o diga, antes disso acontecer, eu era um homem rico, com muitas terras, campos com trigo, campos para plantação e muitos animais. E tinha 9 servos para trabalhar para mim. Ainda sou um homem muito rico, com muitas terras, muitos campos com plantações, muitos campos para se plantar e com muitos animais, mas não tenho mais servos para trabalhar nas minhas terras. Aí Bolverskri, que era Odin, disse, realmente um dia sombrio, mas você sabe, por acaso, eu sou um trabalhador dos campos e eu faço o trabalho de 9 homens. Aí Baldr olhou para ele e disse, 9 homens, eu preciso de 9 gigantes. 9 homens não fazem um trabalho de um gigante. Aí então Odin disse, que Bolverskri, que Odin disse, bom, tudo bem, eu recebo o direito de hospitalidade? Sim, será dado o direito de hospitalidade. Então eu ficarei hospedado aqui e amanhã eu seguirei o meu caminho. Com certeza você deve achar outros rendeiros que vinham por algum serviço, por algum dinheiro, arar a sua terra e plantar na sua terra, e cuidar do seu gado. Com certeza. Afinal começou a primavera. Eu amanhã sigo o meu caminho. Aí Baldr disse, verdade seria dita, estranho, mas a maioria dos rendeiros trabalham para Suttungr, meu irmão, e eu não tenho ninguém para arar a minha terra. Ele olhou para Bolverskri e disse, se eu te desse um trabalho aqui, a hospedagem, só me interessa se você fizer o trabalho de gigante, não de homens. Se você fizer o trabalho de um gigante, e porque você disse que faz trabalho de 9 homens, eu pagaria para você. Aí Bolverskri disse, tudo bem, eu aceito isso. Aí Baldr disse, mas se você falhar, aí Bolverskri disse, se eu falhar, você não vai me pagar. Só a comida, bebida para mim ficar aqui na primavera e no verão para arar a sua terra, até o inverno. E você não vai pagar nada para mim no final. Eu sigo o meu caminho, você vai ter lucrado com o trabalho de um homem, que faz o trabalho de 9 homens, e você não vai me pagar nada. Você vai pagar só a alimentação e a bebida para mim, para passar umas noites. Ele, muito bem, mas é Bolverskri fala, mas eu quero mais uma coisa. O Baldr disse o quê? Se eu fizer o trabalho de 9 gigantes, eu quero um pagamento maior. Aí Baldr olhou para Bolverskri, que era Odin, ficou olhando e falou, que pagamento maior você quer? Aí ele disse, chegou nas regiões distantes de Midgard a história do elixir do hidromel da poesia, e dizem que seu irmão Suttungr possui o elixir do hidromel da poesia. Se eu fizer o trabalho de 9 gigantes, eu quero um gole do hidromel da poesia. Aí Baldr olhou para ele e disse, se você fizer o trabalho de 9 gigantes, eu vou com você até as terras de Suttungr e eu vou pedir o meu direito, porque o hidromel da poesia
foi um pagamento para Sutung pela morte de meus parentes. E como pertence a Sutung pela morte de meus parentes, eu tenho o direito de tomar um gole. Nunca pedi para Sutung. E também digo, Sutung nunca foi contador de histórias, nunca foi poeta, mas hoje ele é poeta e sonhador. Então ele tem o hidromel da poesia, com certeza. Eu vou pedir o meu direito de tomar um gole, mas não vai ser meu, vai ser para você. Esse gole, como meu direito. E Bolvelcre aceitou. Aí a primavera foi passando e Bolvelcre, que era Odin, arou os campos de Balde, plantou as sementes, plantou nos campos que não tinha plantação, trigo, arou o trigo de lugares que tinham que fazer a colheita, colheu, os silos de Balde ficou cheio de trigo e cheio de outros produtos. Os animais de Balde ficaram gordos. Então quando chegou o começo do inverno, Balde, que era rico, ficou duplamente mais rico. Então Odin trabalhou na terra e a terra pagou o trabalho dele com o dobro dos produtos. Aí no fim de tarde Odin foi até Balde e disse: olha, Balde, eu, como combinado, trabalhei nas suas terras. Eu fiz um trabalho não de um gigante, eu fiz um trabalho de 9 gigantes. Aí Balde disse: verdade seria dita, Bolvelcre, que o seu nome não lhe faz jus. Você só fez o bem para mim. Você não fez só um trabalho de 9 gigantes, você fez um trabalho de 9 mais 9. Você dobrou meus bens. Você quer então o hidromel da poesia? Eu quero o hidromel da poesia. Amanhã cedo, então, vamos partir para pedir isso para você, porque é o seu pagamento. Então eles foram dormir bem cedo e na madrugada eles partiram. Atravessaram as regiões montanhosas, saíram das regiões montanhosas de Balde, atravessaram as regiões montanhosas de Sutung. É interessante aqui, a gente pode comentar assim, né? Porque esses contos eram para ensinar os nórdicos, né? Das tradições. Então, tipo assim, se o Deus deles se humilhou para conseguir uma coisa, se o Deus deles trabalhou nos campos, se o Deus dele não sentiu problema em trabalhar em um campo, arando a terra e cuidando de gado, porque com certeza é uma região difícil, sabe? Era uma região difícil para sobreviver, então todos tinham que fazer um trabalho lá. Se até o Deus deles fazem isso, por quê? Então não era uma vergonha o trabalho. O trabalho era uma coisa nobre. Ali naquelas regiões nórdicas, onde no inverno era mais noite do que dia, no extremo inverno. Então, para sobreviver, em ordem para sobreviver, todos temos que fazer uma espécie de trabalho. Era nobre isso. É interessante isso. Então, retomando a história, então, no outro dia eles chegaram lá nas regiões montanhosas de Sutung. Aí Balde chamou lá no castelo, foi recebido no saguão do Sutung. Aí ele falou: irmão Sutung, venho aqui pedir algo a você. Esse aqui é Bolvelcre. Ele trabalhou na minha terra e contou a história do que aconteceu, que os 9 servos morreram numa luta entre eles, que ele não entendia o que tinha acontecido, todos se mataram, mas Bolvelcre apareceu, arou a terra, fez plantão nos campos, cuidou dos animais, e ele dobrou o bem dele. E a única coisa que Bolvelcre pedia era um gole do hidromel da poesia. Como o meu direito como filho de Gilling, onde ambos os pais, o pai e a mãe, morreram nas mãos dos vilões Valhalla e Galar, ele nunca pediu nada, mas o direito dele como filho de Gilling também tomar um gole de hidromel. Ele pedia esse gole, mas um gole seria dado ao Bolvelcre. Aí Sutung disse: não. Aí Balde disse: como não? É meu direito. Não vou dar nenhum gole para você, muito menos para esse estranho Bolvelcre aí. Minha filha Gunlog toma conta armada do hidromel da poesia nas profundezas da montanha pulsante em Nidhogg. Não vou dar nada pra vocês. Sai, ai! Então, sai daqui! Aí os dois saíram. Aí Balde, de cabeça baixa, ficou se desculpando pro Bolvelcre. Perdão. Que vergonha, Bolvelcre. Me sinto humilhado. Comprometi isso a você e meu irmão, o arrogante do meu irmão. Sabe contar poemas, mas não sabe ver o lado das outras pessoas. Não viu isso, aquele arrogante, prepotente. A Bolvelcre disse: é verdade, ele é meio arrogante, não? A gente podia pregar uma peça nele. Aí a Balde disse: o que você tem em mente? Vem comigo. Eles subiram então em cima da montanha pulsante. Eles foram seguindo o caminho antigo dos carneiros,
Seguiram, mas chegaram no cume das montanhas, onde a neve tinha caído. Aí Bolvelcri ficou andando por lá, e o Balde, o que você tá vendo aí? Peraí. Aí de repente ele ouviu, começou a ouvir distante um barulho de uma voz. Aí Bolvelcri falou, vem cá, o que é isso? Aí o Balde ouviu, é minha sobrinha cantando, deve estar em algum lugar nas profundezas. A gente tá ouvindo a voz dela, deve vindo eco. Fazendo eco, sabe? Tá cantando lá nas profundezas da caverna. Peraí, aqui então. Aí ele pegou o trado Hati, que era aquela perfuradeira de rocha, e falou, Balde, você é um gigante, eu sou só um homem. Você é mais forte que eu. Deu o trado para ele e falou, isso é uma perfuradeira. Vai batendo na rocha, que vai abrir a rocha. Aí Balde foi batendo na rocha. E ficou várias horas, praticamente quase o dia todo, fazendo isso. Aí ele chegou, eu acho que abriu um buraco aqui, bem grande, né? Tipo, que dá pra chegar até o fundo. Aí Bolvelcri, que era Odin, abaixou a cabeça lá e assoprou, sabe? Aí caiu um monte de lasca, sabe, de rocha, tudo na cara dele. Aí o Bolvelcri se levantou e disse, eu descobri duas coisas. Aí Balde disse, o quê? Que você não perfurou o buraco fundo o suficiente para abrir um buraco até a profundeza da caverna. Profundeza assim, para chegar na caverna da montanha pulsante Hnitbjörg. Aí Balde disse, isso é só uma coisa. Mas Bolvelcri não disse mais nada, ele se um pouco distante e esperou. Aí Balde começou, usando a perfuradeira, o trado Hati, a bater de novo. Até no momento do outro dia de manhã ele conseguiu abrir um buraco lá. Ele vê agora. Aí Bolvelcri, que era Odin, assoprou. Aí quando ele assoprou, todo o pedaço de rocha, toda aquela poeira caiu para baixo. Aí ele viu que tinha feito um buraco para a caverna, para as profundezas da caverna. Aí de repente então o Bolvelcri, que era Odin, sentiu que alguma coisa ia atacar ele para as costas. Aí ele se transformou num verme e passou pelo vão do buraco. Aí do outro lado ele gritou de volta para Balde, eu sabia que você ia fazer isso. A segunda coisa que eu descobri era que você me trairia. E ele saiu, você desceu para as profundezas. Aí Balde ficou lá em cima. Aí ele pensou em voltar para os salões do irmão dele, Suttungr, com vontade, que provavelmente levou um mago muito poderoso dos homens para a caverna pulsante de Hnitbjörg. Mas ele lembrou que o irmão dele fez para ele. Aí ele pegou o Hati, a perfuradeira Hati, o trado, jogou, ele ouviu o Hati cair distante. Ele pegou, retornou para a terra dele e pensou, eu tenho meus problemas para resolver, minha terra para cuidar, meus campos para arar e meus silos para cuidar. Eu tenho mais o que fazer do que ficar aqui. Aí dentro da caverna, Odin se transformou em um gigante muito belo e jovem, de concepção de uma pessoa jovem, sabe, assim, muito forte, musculoso, muito belo. Aí ele foi andando, entrando na caverna. Aí ele foi seguindo o som da canção. E a caverna era iluminada por cristais. Os cristais tinham uma luz assim, como era a luz da lua. Uma luz fria e clara. Iluminavam a caverna, não precisava de tochas. Tinha vários cristais que iluminavam a caverna. Então Odin conseguia ver lá embaixo. Por isso que ela é chamada de caverna pulsante, montanha pulsante. Porque pulsa com cristais. E ele foi seguindo então o som da voz. Aí até chegar num momento ele viu uma giganta carregando uma espada bem grande e afiada, cantando umas canções, sei lá. Aí ele chegou e se aproximou. E a giganta viu, se assustou e gritou, o que você está fazendo aqui? Aí ela pegou a espada, apontou na direção dele, como você entrou aqui? Aí ele disse, eu sou o Bolvelcri e confesso que eu mereço a morte. Ah, você merece a morte? Mereço. Então o que você está fazendo aqui? Eu ouvi histórias da beleza de Gunnlod, a filha de Suttungr, que toma conta do tesouro da caverna de Suttungr, da montanha pulsante. E eu pensei comigo, se eu apenas olhar para ela e ela for tão bela quanto as histórias dizem, eu posso morrer feliz. Aí ela pegou a espada, apontou para ele, e Bolvelcri, valeu a pena você ter violado a caverna, a montanha pulsante?
valeu a pena você ter entrado aqui? Ele falou, valeu. Você é mais bela que as montanhas distantes. Você é mais bela que o amanhecer. Você é a coisa mais bela que eu já vi nesse mundo. Eu não sou poeta, eu nunca tomei esse hidromel. O que me importa o hidromel da poesia? Eu posso morrer feliz agora. Aí ela ficou sem jeito, enrubesceu e botou para baixo a espada. Ele olhava para ela, sorria, só olhava para ela. Ele falava, eu vim aqui por você, eu desejo você. Aí ela tinha lá comida e bebida na caverna, lá numa mesa. Ela falou, come aqui comigo então. Aí eles cearam, e depois eles cearam a comida ali e tomaram um pouco de bebida. Eles fizeram amor em um canto distante. Aí depois do amor, Bolvelcre, que era Odin, que era o jovem, forte, gigante, começou a chorar e soluçar. Ela, por que você chora? Ora, se eu fosse um poeta, eu iria cantar canções de você em Midgard e em Jotunheim, e os homens e os gigantes iam todos saber quão bela é Gunnlod, quão linda Gunnlod é. Essas canções seriam sempre cantadas pelos homens e gigantes. Se ao menos eu pudesse tomar um gole do tonel Boden, que significa oferenda, se eu pudesse tomar um gole de tonel Boden na oferenda, eu poderia cantar essas canções para Midgard e em Jotunheim, e todos saberiam quão bela é você. Aí Gunnlod olhou para ele e falou, só um golinho? Um gole seria mais que o suficiente. Não quero mais nada, a não ser você, Gunnlod. Venha cá, deixa eu te provar. Aí ele fez mais uma vez amor com ela. Aí depois ele chorou mais uma vez, e soluçava e chorava. Ela, o que foi? Horas, se ao menos eu soubesse cantar e fazer poemas, todos em Jotunheim e em Midgard saberiam quão bela é você, com traço, quão finos são teus traços, quão doce o seu beijo, quão sedoso é seu cabelo, quão gostoso é seu cheiro, que cheira amêndoas, quão maravilhoso é estar com você. É tudo o que eu quero. Aí Gunnlod enrubesceu, deu risadinhas e pegou a mão dele e começou a andar com ele na caverna que ficava embaixo da montanha pulsante, Hinitbjörg. E lá ela mostrou para ele onde vinha a comida, que o Suttungr descia para ela, mas ela também mostrou para ele os segredos da caverna, como ele podia sair, entradas secretas, saídas secretas. Mas Bolvelcre não olhava para mais nada, nem se importava com mais nada, só para ela. Aí em um certo momento ele levou ela para um canto escuro e fez mais uma vez amor com ela. Aí depois do amor ele começou a chorar e soluçava. Aí ela disse, o que foi, meu amor? Aí ele, ora, mate-me, mate-me. Por quê? Porque se eu pudesse tomar do caldeirão Odrerir, que significa inspiração, um gore do caldeirão Odrerir, da inspiração, eu cantaria essa canção de você, da beleza do seu beijo, do seu olhar, como o seu olhar parece estrelas distantes brilhando no véu da noite. E quando você faz amor e bababá, tem esses poemas, sabe? Aí Eluriel falou, só um golinho? Sim, se eu tomar um golinho então de Bodan, oferenda, som do tonel som, expiação, e um gole do caldeirão Odrerir, que significa inspiração, eu vou cantar canções de você que vai durar para as eras em Jotunheim. Os homens vão dizer canções de você e dizer quão linda era a gigante Gunnlod. Dela emanava luz que parecia auroras boreais. Oh, ela, só um golinho de cada um, só um golinho de cada um, minha amada. Aí ela se enrubesceu, deu risadinhas e falou, vem cá, tá bom. Pegou na mão dele, abriu uma porta que ficava escondido os 2 tonéis e o caldeirão. Aí Bolvelcre, que era Odin, tomou um gole, mas num gole ele acabou com o barril, todo o tonel de som, que era expiação, do Bodan, que era oferenda, e Odrerir, o caldeirão Odrerir, que era inspiração. Em algum momento Gunnlod percebeu que foi traída. De início ela ficou chocada, depois ela ficou com muita raiva. Aí quando ela viu que não tinha mais nenhum líquido nos 2 tonéis, nem no caldeirão,
Ela pegou a espada dela e atacou com tudo Bolvelcri. Mas Bolvelcri, que era Odin, se transformou numa águia. E como Odin conhecia os segredos da caverna, ele conseguiu sair para fora e começou a voar em direção aos céus. E nesse momento Gunnlod ficou com muita fúria e deu um grito bem alto que ecoou por toda a caverna. Aí nesse momento Suttung ouviu então o grito de Gunnlod. E ele imaginou que alguém entrou e roubou o hidromel da poesia. Aí ele começou a olhar para os lados fora do castelo, o que tinha acontecido. Aí de repente ele viu uma águia voando para o céu. Aí ele entendeu, algum gigante veio e conseguiu por magia roubar o hidromel da poesia. Então Suttung, que também era versado em magia e era um gigante poderoso, se transformou numa águia maior que Odin. Começou a perseguir Odin pelo céu. Aí Odin voava acima do cume das montanhas. E Suttung, como águia maior que ele, voava no encalço dele. Aí Odin foi e atravessou Bifrost. E Suttung no encalço. Aí de repente Odin vem chegando perto do castelo Asgard. E ficou perto das muralhas. Aí o Thor viu duas águias no céu. Viu uma maior perseguindo a menor. Imaginou que era Odin, a menor. Aí nesse momento Thor então foi correndo e botou fogo nas madeiras que o Odin tinha falado runas mágicas nela. Aí nesse momento então a madeira começou a pegar fogo. Aí Odin desceu com tudo na fumaça. E Suttung desceu atrás. Só que Odin passou e atravessou a fumaça. Mas a fumaça virou fogo e pegou nele. E Suttung chegou do outro lado morto. Aí Odin, ainda em formato de águia, voou em volta dos tonéis e vomitou todo o hidromel nos três tonéis, nos 3 barris que tinham sido preparados na ferraria dos deuses. Mas nesse momento, os contos dizem que algumas gotas que foi jogada ali nos caldeirões, que nos tonéis, nos barris, bem grande, caiu no mundo dos homens, caiu em Midgard. E aí dizem que por isso alguns homens sabem contar poesia, porque veio daquele momento que Odin estava jogando ali, vomitando dos barris da poesia. Um comentário aqui que eu acho muito interessante isso também. Por causa que é o seguinte, olha só, o nome dos barris são Bodan, eu não sei pronunciar, tá? Bodan, que significa oferenda. Bodan, que significa oferenda, som, expiação. E o caldeirão Odrerir, que significa inspiração. Tudo na vida que a gente for fazer, ou que qualquer pessoa for fazer, algum estudo, uma faculdade, seja lá o que for fazer, então primeiro vem a oferenda. Tipo assim, você oferece, assim, você tem a boa vontade de fazer aquilo. Então, tipo assim, essa boa vontade vai te custar. Então assim, você primeiro dá a boda, você dá a oferenda, você oferece o seu tempo, você oferece os anos, você oferece os dias da sua vida nesse estudo, nessa busca. Ou até no seu trabalho, você oferece o dia da sua busca. Aí depois vem a expiação, que é o sacrifício. Sacrifício que você vai pagar. Porque seja bem dito, muitas vezes por você trabalhar muito, por estudar muito, você pode perder uma namorada, ou um namorado, uma esposa, ou um marido. Porque você dedicou muito tempo para aquilo, você não conseguiu dar o seu tempo para sua outra pessoa amada, ou você não conseguiu dar seu tempo para os seus amigos. Aí esse é o sacrifício que você vai fazer. Então você vai perder amigos e esposa e marido, amigos e amigas, esposa e marido, em troca desse que você busca. Aí depois vem a inspiração, então depois vem os frutos que você colhe. Interessante como os nórdicos tinham esse conhecimento, né? Porque é profundo isso. Mando aqui. Então Odin, ele tomou um pouquinho do hidromel da poesia, porém a maioria foi guardada nesses 3 tonéis. Aí quando os deuses queriam, muitas vezes eles gostavam de um certo homem, achavam certo homem justo, ou certa mulher justa, e eles davam então de tomar desse hidromel da poesia para essas pessoas. Também aconteceu que Odin tinha um filho chamado Brage, aquele que vai ser o marido de Idun, que contém Idun e as maçãs douradas. Esse conto é bem antes de Idun e as maçãs douradas. Esse conto é um dos primeiros contos que eu estou contando agora, que eu falei lá atrás, bem lá atrás, que existia contos que não vou contar na ordem certa. Então alguns contos vêm antes, outros contos vêm depois. Esse conto vem bem antes, vem da época que foi a paz dos Vana e dos Asa. Então é um conto bem antigo. Então Brage era um jovem filho de Odin. Aí Odin deu grandes quantidades do hidromel da poesia dos 3 tonéis para Brage. Aí Brage virou um grande trovador, um grande contador de prosa, poemas. Aí os deuses deram para ele
uma harpa dourada. E Brage, então ele ia por Midgard, fazia o que Kvasir fazia no início. Ele cantava poesias, poemas para os homens, fazia trovas, que são canções, tal, virou um trovador. E aí um dia Brage estava navegando pelo rio Oceano, que a gente sabe que é o mar, o oceano. Aí em algum momento ele viu uma grande ilha dourada, tal, ele parou nessa ilha. E aí ele começou a cantar canções, e nessas canções que ele cantava, flores nasciam e tal. Aí surgiu Idun, que ficou encantada com ele. Aí os dois se apaixonaram e se casaram. E aqui termina a história do Hidromel da Poesia.